Sejam bem-vindos a mais uma apresentação deste conceito chamado Dream Trips, onde ficarão a conhecer este clube de férias e todas as suas vantagens e também a oportunidade de ser representante desta empresa, numa altura em que ela chega à Europa e inicia a sua implementação em vários países. Este conceito, Dream Trips, é considerado hoje o maior e o mais prestigiado clube VIP de férias do mundo. Já foi galardoado 4 anos consecutivos pelos Oscars do turismo, chamados World Travel Awards, realmente pelo seu produto que se tem destacado na indústria do turismo. E nós, essencialmente, como membros, temos duas formas de podermos viajar dentro da empresa, duas formas de podermos usufruir do produto. E a primeira forma é usando um motor de busca da empresa. Portanto, chama-se Rovia. É uma plataforma, uma base de dados mundial em que nós temos todas as linhas aéreas, hotéis, aluguéis de carros, atividades, cruzeiros e casas de férias. Aqui nós podemos fazer as nossas reservas de uma forma completamente independente, tendo garantidamente o melhor preço de mercado. Em primeiro lugar, nós temos uma garantia dada pela empresa, que se usarmos este motor de busca, nós temos o Rovia Price Pledge, que é uma garantia que a empresa nos dá que se nós encontrarmos mais barato em outros motores de busca a mesma reserva, a empresa compromete-se a devolver 150% da diferença que nós possamos ter dado a mais. E por fim temos o Rate Shrinker, que é um algoritmo automático que busca automaticamente baixas de preço na nossa reserva uma vez feita e reembolsa a diferença que nós demos. Por exemplo, se nós fizermos uma reserva de um voo e porventura 2 dias depois ou 4 dias depois o preço do nosso voo baixar, o Rate Shrinker, portanto, prende essa reserva ao novo preço de mercado e reembolsa a diferença que nós demos a mais. Duas comparações só usando o nosso motor de busca contra outros motores de busca. Este exemplo foi no Jana Marina Bay Suites, agora em agosto, para 2 pessoas. No Rovia estava a nossa reserva a 202 euros. Quando fomos comparar com o Booking, portanto na mesma reserva, com as mesmas condições, tinha 1200 euros a mais em cima da reserva. Não, isto não é engano, é de facto verdade. O nosso motor de busca tem preços muito competitivos. Não temos nada contra o Booking, mas é um bocadinho a nossa comparação que nós podemos usar a nível de hotéis. E em baixo nós temos uma diferença também de 200 euros no Skyscanner, com 2 bilhetes, portanto, para Dubai, 2 bilhetes de avião, pela Turkish Airlines. Seguindo em frente, mais 2 comparações. Temos um hotel BH Maiorca. Portanto, isto foi o ano passado, em agosto, uma reserva feita por um dos nossos membros. Foram 5 pessoas para o BH em Maiorca em agosto e pagaram uns 745 euros. Quando comparando com o Booking, tinha 1000 euros em cima mais nessa reserva. Portanto, comparando motor de busca contra motor de busca e, por fim, um hotel, portanto, uma reserva em Miami em agosto de 2016 foi 845 euros, comparando com o Booking, tinha 1400 euros. Portanto, este é o nosso motor de busca, em que nós temos garantidamente os preços de mercado mais baixos. Prosseguindo, a segunda forma que nós temos de usar o produto da empresa, e digamos assim, o produto principal da empresa, aquele que dá um nome ao conceito, são chamadas as Dream Trips. E o que são Dream Trips? São experiências que a empresa monta, sempre num conceito VIP, a um preço muito baixo. Nós temos a nível de oferta este ano mais de 11.000 Dream Trips espalhadas pelo mundo e cada Dream Trip é única. Temos Dream Trips com os temas mais variados de desporto, de romance, históricos, culturais, etc. Sendo que a garantia máxima que a empresa nos dá é o Rovia Dream Price Promise, em que se nós encontrarmos as mesmas condições numa outra agência física ou online mais barato, a empresa compromete-se a devolver a totalidade do dinheiro que gastamos nessa Dream Trip e manda-nos nessa Dream Trip completamente gratuito. Portanto, sem encargos completamente nenhuns. E há alguns exemplos de uma Dream Trip aqui que está a acontecer entre julho e agosto. Este é em Santorini, na Grécia. São 4 dias no vulcano, com meia pensão, Catamarã Sunset Tour, os transfers privados do aeroporto, $469, preço por pessoa. E em cima deste valor, a empresa tem um sistema de pontos em que nós, como membros, vamos angariando pontos e podemos ainda deduzir ao valor da nossa reserva esse montante máximo que neste exemplo nos diz 210
pontos. Isso significa que cada membro pode descontar aos 469 dólares, podemos tirar ainda 210 pontos a esta reserva, em que cada ponto equivale a 1 dólar aqui dentro. Portanto, ficaríamos por 259 dólares por pessoa. E aqui uma comparação, só para termos noção de quanto ficaria uma reserva deste hotel num site, portanto, de Booking. O preço que nós teríamos para 2 pessoas apenas e só com pequeno almoço incluído daria 1.756 euros, como vocês podem ver nas mesmas datas, fazendo uma reserva à parte. Um outro exemplo que foi agora em julho, foram 7 dias no Mosaki, com meia pensão, uma série de vouchers para poder gastar no hotel, massagens, etc. 359 dólares por pessoa, e ainda podíamos abater, portanto, 150 pontos esta reserva. Dream Trips em Nova York, no Conrad, com meia pensão, um tour à Estátua da Liberdade, com almoço. Temos um bilhete para Broadway Show, para ver o show do Stomp. Um voucher para poder gastar, 189 dólares, preço por pessoa, e ainda podemos abater 60 pontos, com uma gama de datas já variável entre maio até dezembro. Dream Trips em Ibiza, no Hotel Garbi, temos uma série de coisas incluídas. Temos uma festa num barco com bar aberto, temos uma série de atividades de adrenalina com a GoPro, 1 hora de massagem, 600 dólares por pessoa, e ainda podemos abater 240 dólares. Temos Dream Trips na Tailândia, vários Dream Trips na Tailândia, com uma série de atividades também incluídas, um Sunset Catamaran Tour, com os transfers incluídos, um tour inteiro pela ilha de Phuket. Temos Dream Trips no México, também que podemos abater 330 dólares a 659 dólares nesta Dream Trip, com um voucher de 750 para poder gastar. Foram 5 dias com tudo incluído no Hard Rock agora em julho. Dream Trips em Portugal também já são variadas. Temos Dream Trips em Lisboa, Dream Trips no Porto, Dream Trips no Algarve. Portanto, neste ano e meio que a empresa chegou a Portugal, também o mercado está a aumentar e a oferta também começa a surgir. Dream Trips em Las Vegas, 4 dias temos no link, com voo de helicóptero noturno, meia pensão, os transfers incluídos, e quem é membro platina tem um voucher de 70 dólares para poder gastar no hotel, 189 dólares por pessoa, e da mesma forma podemos abater os nossos pontos. Os cruzeiros funcionam da mesma forma, são 7 dias, neste caso com tudo incluído. Temos uma série de extras que podemos gastar, temos um voucher, acesso ao spa, ao casino, podemos abater ainda 90 pontos aos 369 dólares. Dream Trips desportivas são Dream Trips com o tema do desporto, em que pelo preço do bilhete nós temos acesso a uma série de atividades extra, temos acesso a uma estadia num hotel com pequeno almoço incluído e muitas outras vantagens por sermos membros. Podemos ter acesso VIP, temos no caso da Fórmula 1 temos acesso às boxes, etc, etc. E para terminar as Dream Trips, temos as chamadas Voluntours, que são Dream Trips com o tema de ação social, em que nós podemos fazer voluntariado, e a experiência passa por isso, em darmos um pouquinho de nós e podermos ajudar, neste caso, a fundação da empresa a construir escolas, orfanatos, canalização de escolas, etc. Nestas Dream Trips não se pode descontar pontos, e o valor que nós pagamos nestas Dream Trips reverte uma percentagem, portanto, para a fundação, para a ajuda, portanto, da construção das infraestruturas. Por fim, temos também acesso a vários descontos por sermos membros da empresa, em que nós temos descontos em alguns hotéis, em alguns restaurantes, cafés, temos descontos também em lojas de surf, temos descontos em várias empresas a nível de desporto, etc, etc. E por fim, temos a nossa aplicação, em que nós podemos fazer o download na Google Play e na Apple Store, fazemos o nosso login de membro e temos acesso, portanto, a tudo isto que foi explicado, às Dream Trips, ao motor de busca e todas estas vantagens. E, essencialmente, temos duas formas de poder pertencer à empresa como membro. Nós temos o membro Gold e temos o membro Platinum. E é daqui que vêm os tais pontos que ao início eu vos mostrei que se podem descontar nas viagens. Nós temos o membro Gold, em que nós abrimos a nossa conta Gold e temos uma cota inicial, uma inscrição de 200 dólares. E é daqui que nos surgem, portanto, 200 pontos da nossa inscrição para podermos abater imediatamente numa Dream Trip. E depois temos uma poupança mensal de 50 dólares, portanto, que me dá ao final do ano, 50 vezes 12 meses, 600 pontos para poder gastar em Dream Trips. Portanto, da mesma forma, o Platínio também funciona igual. Nós abrimos a nossa conta Platínio,
temos uma inscrição de $300, que me dá imediatamente 300 pontos para poder gastar. E temos uma poupança mensal de $100, que me dá, no final do ano, 1200 pontos para poder gastar em férias. Portanto, o conceito aqui funciona como um rendimento para férias, uma conta poupança, um milheiro, se por assim dizer, e que me dá acesso, portanto, a preços muito, muito vantajosos. O Platinum, em relação ao Gold, tem Dream Trips VIP extra que o Gold não tem acesso. Consegue um dia de antecedência para conseguir fazer uma reserva a novas Dream Trips que possam estar a sair. Tem benefícios extra, tem mimos extra, vouchers extra, etc. E consegue descontar muitos mais pontos nas Dream Trips. Portanto, este é o clube de férias. Este é o conceito ao qual nós pertencemos como membros e clientes da empresa. E a partir daqui para a frente temos toda uma oportunidade que é completamente opcional de podermos também, da mesma forma, sermos representantes desta mesma empresa. E a partir daí fazermos a publicidade, a partir daí fazermos a partilha e desta forma a empresa vai se tornando conhecida. E esta é a parte de negócio que a empresa nos propõe em que nós podemos fazer um negócio aqui dentro e desenvolver, portanto, um negócio próprio dentro da empresa. E antes de mais, estes dois senhores são as caras por trás, portanto, deste conceito. Dan Steinman é o nosso CEO, aquele que está por trás dos bastidores a certificar-se que tudo funciona bem, que o produto é bem desenvolvido. O Wayne Nugent é o nosso grande visionário. Foi aquele que há sensivelmente 10 anos atrás construiu esta empresa, este conceito que tem crescido ao longo destes anos. Portanto, isto é uma grande oportunidade para quem quer ser representante de uma empresa que faz parte de uma indústria, que é a indústria do turismo, que gera cerca de 8 trilhões de dólares ao ano. É uma indústria gigantesca em que nós, a nível mundial, somos a única em que trabalhamos dentro desta indústria no mercado de representação, portanto, de distribuição direta de produto, em que nós estamos no lugar 32 a nível de faturação mundial. Esta empresa é uma empresa que tem 10 anos de mercado, portanto, iniciou a sua implementação do mercado aqui na Europa há sensivelmente 5 anos atrás, e ela tem crescido e se espalhado através do passo à palavra. Portanto, aqui a parte de representante é a parte que eu faço o marketing da empresa, a publicidade da empresa, em que eu partilho com os meus amigos, com os meus familiares e faço conhecido este conceito. Se eu quiser fazer essa parte de representante, portanto, e ter acesso a algumas comissões da empresa, esta parte de representante tem um valor de $100 únicos, uma única vez, que não reverte em pontos, mas que me dá acesso a um escritório, um back-office em que eu posso fazer a inscrição de novos membros na empresa e assim poder ter acesso a algumas comissões. E isto funciona de uma forma muito simples. A partir do momento que eu sou membro e representante e começo a partilhar este conceito, quando eu inscrever os meus amigos neste conceito, a empresa paga-me em pontos, paga-me em dólares. Portanto, se eu inscrever um membro Gold, a empresa paga-me 100 pontos que eu posso descontar numa Dream Trip. Se for um Platinum, paga-me 200 pontos que posso descontar numa Dream Trip, mais $50 cash. Isto é, $50 em dinheiro que eu posso transferir para a minha conta bancária. Portanto, nesta proporção, se eu inscrever 10 platínios, portanto a empresa paga-me 2.000 pontos para poder gastar em férias e $500 em dinheiro para poder transferir para a minha conta bancária. Portanto, individualmente, temos comissões em pontos, em dinheiro. Depois temos comissões a cada 3. Se nós inscrevemos 3 membros no espaço de um mês, a empresa paga-me $100 se os 3 forem Gold, 250 se os 3 forem Platinum, e isto já são dólares que podemos transferir também para a nossa conta bancária. O novo bónus que saiu é que a partir do momento que eu tiver 4 membros inscritos, 4 amigos inscritos no Clube de Férias através de mim, portanto aquelas mensalidades de $50 ao mês ou aqueles $100 ao mês, portanto se eu sou Gold ou se eu sou Platinum, passam a não existir mais. Tenho mensalidades gratuitas, ou seja, tenho acesso ao produto, tenho acesso ao Clube de Férias gratuitamente e essa conta poupança mensal passa a ser a empresa a fazê-la por mim. Portanto, se nós somos membros Gold, a empresa paga-nos anualmente 600 pontos para poder viajar. Se eu sou membro Platinum, a empresa paga-me 1.200 pontos anualmente para eu poder gastar em férias. Se eu inscrevo 6 membros, faço o meu chamado Get 6 e a partir deste momento eu já ganhei
$450 em comissões se forem membros Gold, 750 se os 6 forem membros Platinum. Olha, portanto, este é o nosso trabalho de representante, fazer este conceito conhecido, partilhar este conceito com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, com a nossa família, e a partir deste momento a empresa paga-me pontos extra para poder gastar em férias, algumas comissões financeiras, e ainda me dá a oportunidade de eu ter aqui acesso gratuito ao clube de férias. A partir deste momento, se os meus amigos decidirem também da mesma forma quererem estas vantagens extra de terem pontos, de terem comissões extra e principalmente de ter acesso ao clube de férias gratuitamente, começa a crescer aqui, portanto, uma rede de membros, uma carteira de clientes de membros que vai crescendo e se propagando à medida que as pessoas vão partilhando este conceito com os seus amigos e os amigos dos amigos, etc, etc. A empresa paga-nos um bónus de equipa que considera, portanto, a cada 6 novos membros que entrem na nossa equipa, independentemente de onde eles se inscreverem, a empresa considera isto um ciclo. Portanto, quando são detectados 3 novos membros de um lado, 3 novos membros de um outro, a empresa considera isto um ciclo. Portanto, neste caso estão aqui exemplificados 6 ciclos e a empresa paga-me, nomeadamente, $100 por cada vez que isso acontece. Portanto, $100 por cada ciclo. Neste exemplo estariam $600 em comissões, porque são 6 membros novos em cada equipa, portanto aconteceu 6 vezes. Um outro bónus que a empresa nos paga é um bónus mensal, portanto isto tem a ver com a faturação mensal da empresa e de toda essa estrutura de clientes e de membros que vão crescendo, de todas as referências e amigos por aqui fora, a empresa vai retirar cerca de 10% dessa faturação mensal e paga-nos ao final do mês um valor que varia entre os $300 e os $900 por mês. Terminando a parte dos ganhos, nós temos por fim o rendimento residual, que é a partir de um certo momento, quando eu e toda a minha equipa atingirmos um número de 60 membros Gold ou 30 membros Platinum, sou considerado Senior Rep na empresa, atingi o primeiro patamar e começo a ter aqui um ganho mensal médio de residual que varia entre os $800 por mês. A minha equipa vai crescendo, eu vou desenvolvendo esse trabalho, ajudando a minha equipa a crescer. Quando chegar aos 180 Golds ou 90 Platinos, cheguei ao segundo patamar da empresa, sou diretor e tenho um ganho médio de residual de $3.000 por mês. O Marketing Director varia uns $8.000 por mês, são 400 membros Gold ou 200 Platino e por aí fora. Regional Marketing Director, National Marketing Director e o último patamar, que é o International Marketing Director, em que nestes últimos 3 patamares a empresa oferece-nos ainda um bónus extra, que é chamado bónus Lifestyle, que eu passo a explicar. Este bónus, portanto, ela paga-nos, ajuda-nos a pagar a mensalidade do nosso carro até um máximo de $1.500 por mês, se estivermos a pagar um renting ou um leasing, etc. No último patamar da empresa, a empresa faz o mesmo, ajuda-nos a pagar a mensalidade da nossa casa até $3.000 por mês. E oferece-nos também uma viagem chamada RMD Trip, em que nós temos acesso, portanto, a um resort de 6 estrelas, ou nas Fiji, ou no Maui e no Havaí, uma vez por ano para nós, para o nosso agregado familiar, com voo, estadia, com tudo incluído. E temos ainda um bónus, que é o bónus de diretor, em que se nós alcançarmos este segundo patamar, que é o patamar de diretor, em 3 meses, à data da nossa inscrição, a empresa paga-nos ainda um bónus extra de $5.000 por esse feito. Portanto, um bónus de produtividade. Além de todos os bónus e comissões que ganhamos para chegar até lá, como é lógico, temos ainda um bónus de produtividade extra. A empresa tem também um sistema de formação internacional. Temos 4 eventos a nível mundial, que é o Momentum, o Bootcamp, o View from the Edge e o United. Isto para nós termos um pouco mais de desenvolvimento pessoal, aprendermos um pouco mais sobre comunicação, marketing, linguística, etc, etc. E também podemos conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre a visão da empresa, novos mercados que a empresa está a abrir, desenvolvimento do produto, novas parcerias, etc. Portanto, são eventos a nível internacional, onde se reúnem milhares de membros e que nós podemos estar juntos e aprender juntos. Neste caso, vem a parte de como é que a empresa chegou à Europa,
uma parte muito interessante, e aqui mostra realmente de facto o poder do passo à palavra, em que nós podemos partilhar este conceito com os nossos amigos. 3 irmãos, o Andrés, o Cristos e o Savas, são do Chipre, estavam há 5 anos atrás ao serviço militar nos Estados Unidos. Conheceram este conceito, alguém partilhou com eles este conceito e eles entenderam a visão, entenderam o potencial que a empresa tem e trouxeram para a Europa. Na altura na Europa não existia nem Dream Trips, não havia membros, não havia nada, e 5 anos mais tarde, no Chipre, são cerca de 80 mil membros. Hoje eles são os grandes responsáveis da empresa estar a crescer na Europa da forma como está. Foram eles os grandes visionários, os pioneiros que desenvolveram este conceito. Hoje, portanto, eles são das pessoas que têm das maiores equipas a nível europeu, alcançando o patamar de IMD 2 vezes. Eles são Double IMD, portanto têm ganhos muito interessantes. A partir daqui, na Grécia, temos também um casal de IMDs, que é o Stavros e a Catarina. São formadores internacionais da empresa. Eles, portanto, são das pessoas que mais apoio têm dado aqui na Europa para a empresa se desenvolver em vários países, como Portugal, etc. E são pessoas em que nos estão seguindo de mais perto, principalmente cá em Portugal, e não tinham experiência na área. Hoje são IMDs, têm o bónus carro, o bónus casa, etc. Temos o George, mais diretamente de apoio. Temos o George, que é da Grécia também, é Marketing Director, está no 3º patamar. E é também o exemplo vivo que não é necessário estar no último patamar da empresa para ter um estilo de vida muito diferente e muito interessante. O George tem hoje 26 anos e é das pessoas também que mais apoio diretamente nos tem dado no mercado português. Em Portugal nós temos o Fernando Guimarães, pessoa mais bem remunerada cá em Portugal, está no 3º patamar. Ele era fisioterapeuta, hoje dedica-se a full time à empresa, é um dos grandes líderes que nós temos aqui no norte de Portugal. Temos o Nuno Cação, que é o grande responsável da empresa estar a desenvolver-se em Portugal. O Nuno Cação foi a pessoa que acreditou neste conceito e a partir dele a empresa começou a crescer e hoje somos cerca de 1300 membros. Portanto, o Nuno Cação é o nosso representante nacional, o primeiro português a inscrever-se na empresa em Portugal, e a partir dele muitas outras pessoas também estão alcançando os patamares de diretores, como o Hugo e a Carmen, também em 3 meses chegaram ao primeiro patamar da empresa. Temos o Hugo Lopes, que é de Guimarães, era jogador de futebol profissional, hoje também se dedica a full time à empresa. Temos a Ângela e o Vítor, são diretores também na zona do Porto, eram personal trainers. E senior reps, já temos bastantes em Portugal. Temos o Samir na Madeira, o Ricardo Marcelo de Vizela, Hugo Valente é do Porto, Luciana Freitas e Bárbara de Guimarães, temos o Gabriel de Lisboa e muitas outras pessoas que têm crescido, portanto, dentro deste conceito, dentro da empresa, a partilhar com os seus amigos e família, criando equipas que estão a crescer. Portanto, este é o conceito que nós estamos a desenvolver. Isto é a oportunidade que nós temos como membros de podermos pertencer ao melhor clube VIP de férias do mundo. Temos o membro Gold, em que temos então a nossa inscrição e a primeira mensalidade, que nos dá $250, em que nós temos imediatamente 200 pontos para podermos gastar numa Dream Trip. E temos o membro Platinum, que neste caso são $300, mais a primeira mensalidade, que dá $400 de inscrição, que neste caso me dá imediatamente 300 pontos para poder abater numa Dream Trip. Sendo que, se eu quiser fazer a parte de representante, tenho $100, neste caso uma única vez, que não reverte para pontos, mas que me dá acesso a uma plataforma em que eu posso então inscrever os meus amigos, criar uma equipa e ter acesso aqui a comissões muito interessantes que a empresa me dá. Sendo que, ao inscrever 4 membros, a nossa mensalidade fica completamente gratuita e passa a ser a empresa a fazer esses depósitos mensais em pontos para eu poder gastar em férias. Portanto, este é o conceito que nós estamos a desenvolver. Esta é a oportunidade que nós temos de poder fazer parte deste conceito nos inícios, quando ela está a ser implementada na Europa, e a partir daqui para a frente podemos usar esta empresa como um instrumento para mudar a vida dos nossos amigos e dos nossos familiares. Deixo-vos com um até breve e estamos aqui para qualquer tipo de dúvida. Continuação e boas viagens.